Bom, pessoal, então bom dia para quem chegou agora, né? A gente hoje vai dar sequência no conteúdo de tópicos especiais em Biomedicina 1, tá? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de microbiologia dos alimentos, tá? O que seria essa questão da microbiologia dos alimentos, né? Os principais micro-organismos que podem ser encontrados nos alimentos que a gente consome, tá? Seja alimentos próprios para o consumo, alimentos industrializados, frutas, carnes, né? Esses alimentos que são processados em indústrias, né? Então, quais são os principais tópicos aí que a gente pode abordar com relação a esses alimentos, tá? E esses micro-organismos que podem crescer nesse local, tá? Então, o que a gente começa falando ali, né? Os alimentos, gente, eles são meio adequados, tá? Para o crescimento de diferentes micro-organismos, tá? E o tipo de micro-organismo que vai crescer nesses alimentos, né, vai depender de qual alimento que é, né, do principal conteúdo presente nesse alimento, se esse alimento ele é rico em açúcares, gorduras, se é um alimento mais rico em carboidratos, por exemplo, tá? Então, as principais características dos alimentos, o pH do alimento é muito importante, tá? Vai definir quais são esses micro-organismos que podem crescer, tá? E aí, gente, o crescimento desses micro-organismos promovem diferentes fatores ali para o alimento, né? O principal deles ali é a deteriorização, né? A presença, a multiplicação de bactérias, fungos, né? Promove a deteriorização dos alimentos. A gente pode ver principalmente com relação, né, a fungos, a gente, quando começa aquele fungo crescer na casquinha da laranja, né, dias depois aquele alimento já não está mais pronto para consumo, né, as bactérias que se multiplicam na carne, nos presuntos, se deterioriza muito fácil, né, os presuntos ficam ali guardados na geladeira, tá, então essas, né, presença desses micro-organismos podem deteriorar o material, tá? E além disso, além da presença do estrago do material, do alimento, né? Do alimento ficar impróprio ali para o seu consumo, a gente tem a questão da possibilidade da disseminação de infecções, tá? E também intoxicação. Qual que seria a principal ali, diferença, né? Quando a gente fala que o alimento está disseminando a infecção, a gente geralmente tem um micro-organismo vivo ali, tá? Capaz de se colonizar, se multiplicar dentro, né, do nosso organismo, no nosso trato gastrointestinal, tá? E aí, as intoxicações alimentares não estão ali ligadas, né, relacionadas à proliferação, à colonização desses micro-organismos, tá? Então, sim, relacionados aos produtos que esses micro-organismos já produziram enquanto estavam ali em contato com os alimentos, tá? São as intoxicações. Não sei se vocês se lembram lá da aula dos estafilococos, por exemplo, né? As diferentes toxinas que eles produzem, que ficam ali, né, na superfície, a gente tem diferentes toxinas que podem ser liberadas, né, na superfície, na membrana do estafilococo aureus. Então, no momento que ele estava colonizando, por exemplo, ele já liberou essas toxinas, e essas toxinas, gente, muitas delas não são inativadas pela temperatura, tá? Então, mesmo que às vezes a gente consiga aumentar a temperatura ali da cocção, eliminar essa bactéria, né, promover a morte da bactéria, a toxina ela se mantém íntegra e pode ali promover quadros relacionados principalmente a manifestações intestinais, manifestações de pele, tá? Então essas seriam as principais diferenças básicas entre a infecção, né, e a intoxicação que pode ser disseminada ali por esses alimentos, tá? Então, gente, qual que é a composição microbiana ali dos alimentos, tá? Então, como eu falei, isso vai depender do tipo de alimento, tá? E a gente tem dois fatores principais, né? Os alimentos, muitos
deles, né, já têm a sua microbiota própria, tá? Então, essa questão do micro-organismo no alimento, ela deve levar em consideração a microbiota própria, tá? Ou então uma microbiota que foi ali adquirida no processo de manuseio, tá? Nas carnes, por exemplo, dentro dos açougues, na manipulação, né, a manipulação ali, como a gente viu, a gente vai estudar a manipulação de rua, manipulação, né, por pessoas que estão lidando ali de forma inadequada, com as mãos sujas, contendo ali, né, esses micro-organismos, bactérias, fungos que podem proliferar nesses diferentes alimentos, tá? Então, gente, com relação aos frutos, a gente geralmente, no fruto, a gente tem um pH bem baixinho, né? Vai em torno de 2 a 5, né? O pH dos frutos. Então, geralmente, a gente não tem muita incidência de bactérias, tá? Porque é um pH muito ácido para a proliferação bacteriana, tá? Nos frutos, o que a gente verifica mais, assim, a ocorrência, né? A proliferação de fungos, né? Eu já dei o exemplo para vocês ali na casca da laranja, né? Diferentes fungos na maçã também, a gente vai vendo aquele amolecimento, tá? Então, devido ao pH ali, o principal micro-organismo que está proliferando seria o fungo, tá? Por exemplo, na uva, né, gente, a gente tem ali as leveduras, né? Que vão promover a fermentação e a fabricação do vinho. Então, geralmente, né, às vezes o fungo que está ali, né, por exemplo, o fungo da casca da laranja, aquele fungo esverdeado, né, é um fungo que traz danos, que traz prejuízos, né, se a gente ingere ali aquela laranja que está contaminada com aquele fungo. A gente tem as toxinas também, né, que são liberados ali pelo fungo, tá? Mas alguns fungos, a gente pode se beneficiar, né, da presença desses fungos no alimento, como, por exemplo, aqui que eu falei para vocês nas uvas, né, e a gente tem ali a fermentação, processo de fermentação e fabricação dos vinhos, tá? Tem diferentes queijos também que a gente né, se beneficia desse processo, dessa presença de fungo, né? O queijo roquefort, gorgonzola, aqueles queijos que tem aqueles fungos esverdeados, tá? Queijo brie, tá? Então, assim, a gente tem os fungos, mas nem todos são fungos que podem promover danos, né? E em alguns alimentos, os fungos ali podem ser utilizados, né? Para melhorar o sabor, né? Para melhorar a textura, tá? Desses alimentos, tá? Então, gente, na carne, aí sim a gente já vai ter mais a presença de bactérias, tá? A gente tem um pH mais favorável e aí diferentes bactérias patogênicas, né, podem se proliferar, principalmente, gente, não necessariamente como uma microbiota própria, né? A carne ali seria um tecido mais estéril, né? A não ser que o boi, o animal esteja ali com alguma doença, né? Aquela carne não esteja própria para o consumo, mas em condições normais, a carne, né, seria no momento que a gente tira aquela carne do animal, seria um local estéril, tá? Então, as infecções, a presença de micro-organismos na carne, está principalmente relacionada ao corte, ao manuseio dessa carne, tá? Então, o que prolifera geralmente nas carnes, gente? São bactérias proteolíticas, né? Que se a gente vai vendo a degradação daquela carne, tá? Processo de putrefação daquela carne, né? Então, são as bactérias que foram produzidas, as bactérias proteolíticas, promovem a lise das proteínas, as bactérias lipolíticas, né? Vão promovendo ali a lise da gordura daquela carne, tá? Ocasionalmente, ali a gente pode ter presença de fungos, tá? Patógenos gram-negativos, os estafilococcus aureus também, muito comum, né? Porque é muito presente, que a gente estudou sobre ele nas nossas vias aéreas, né? Então, é fácil da gente contaminar a mão e contaminar a carne ali no momento do corte do manuseio, tá? Bom, gente, no leite, né, a gente tem ali as bactérias, né, que são mais
presentes, né? Por exemplo, salmonela, devido a essa bactéria estar presente no trato gastrointestinal, né, dos bovinos. O micobactério, tá? Também pode estar presente no leite, bactérias como estafilococos, que podem promover mastrite, tá? E aí a gente também tem, né, que é a parte boa, assim, do leite, as bactérias da microbiota próprio, né, que são as bactérias fermentadoras aí do ácido lático, né, os lactobacilos, as leveduras, que também podem ser utilizados, né, como na microbiologia de alimentos para a fabricação desses alimentos e beneficiar esse alimento, tá? Bom, gente, quais seriam, então, né, essas deteriorizações, né? O que está ali permeando, qual seria o tipo de deteriorização que vai acontecer no alimento, tá? Então, esse tipo de deteriorização vai depender, né, de qual é o alimento, né, e qual que é o micro-organismo que está envolvido nesse processo de deteriorização, né? Se é uma deteriorização causada por bactérias, se é uma deteriorização causada por fungos, né? E também, gente, o número de micro-organismos que está ali proliferando naquele alimento vai ser fundamental para esse processo de deteriorização, tá? Vai fazer com que ele ocorra de uma forma mais rápida ou então uma forma mais lenta, né? Então, gente, nas principais deteriorizações que a gente percebe, né, a gente pode citar o ranço presente ali no alimento, tá? O ranço é produto de uma deteriorização, principalmente em alimentos ricos em gorduras, tá? O que a gente tem? Micro-organismos que são capazes de quebrar a gordura, né, que a gente chama de micro-organismos lipolíticos, tá? Essas bactérias, principalmente lipolíticas, tá? Então, elas vão quebrar as gorduras em ácido graxo e, consequentemente, glicerol, tá? Essa presença do glicerol, que foi consequência da quebra dessa molécula de gordura, é que dá aquele ranço, aquele sabor rançoso nesse alimento gorduroso que está sofrendo uma deteriorização, tá? E aí, gente, o que a gente pode ter? Tá? A putrefação, que acontece principalmente em alimentos proteicos, tá? Carnes, né? Produtos embutidos, como presuntos, salsichas, né? Todo alimento ali proteico, seja a carne ou então um alimento industrializado, né? Que seja proteico. Então, nesse exemplo, a gente tem a bactéria proteolítica, tá? A gente tem as proteínas, né, sendo ali degradadas, né, em putrescina, cadaverina, tá? E essas proteínas, né, cadaverina, putrescina, vão promover ali a putrefação, aquele odor característico da carne, né, em deterioração. Bom, gente, o que a gente pode ter também, tá? O azedamento acontecendo nesse alimento que está se deteriorando, né? Então, o azedamento, ele é feito principalmente por processos de fermentação e coagulação, tá? No leite, a gente tem bactérias do ácido lático que podem promover o azedamento, tá? Essas bactérias vão converter a lactose, tá? Em ácido lático, ou então outros ácidos. Então, como que a gente pode, gente, controlar, né, inibir esse crescimento microbiano para preservar a qualidade desses alimentos, tá? Então, tem diferentes possibilidades ali que a gente pode tentar controlar esse crescimento microbiano, né, e manter o valor nutritivo ali daquele alimento, tá? Então, deixar aquele alimento por um tempo maior, né, um tempo mais disponível para que ele possa ser consumido, tá? Então, são diferentes processos de preservação. O mais comum, gente, que a gente mais utiliza é a conservação a frio, né, pessoal? A gente tem ali, principalmente, a refrigeração, tá? Essa refrigeração, ali seria a temperatura de geladeira mesmo, de 4 a 10 graus, tá?
que ela promove ali no micro-organismo? Ela vai inibir as reações enzimáticas, tá? Então, ela vai paralisar o crescimento microbiano, tá? Tem algumas bactérias que são tolerantes, tá? A essa temperatura aqui, mais ou menos de geladeira, de 4 a 10 graus, tá? São poucas, mas elas podem crescer e proliferar, né, mesmo ali dentro da geladeira, mesmo nesse ambiente, tá? Um outro processo relacionado ao frio é o congelamento, tá? O congelamento ele ocorre a menos 20 graus, tá? E o que está por trás ali desse congelamento, tá? Quando a gente congela o alimento, tá? Essa água congelada, ela não fica, né, disponível para o metabolismo da bactéria, tá? Então, isso impede o desenvolvimento, impede a colonização ali da bactéria, tá? Além disso, gente, essa água congelada, que é a própria água ali que está dentro do alimento, tá? Ela vai formar cristalzinhos de gelo ali na membrana plasmática dessas bactérias, na membrana plasmática desses micro-organismos, tá? Então, a formação desses cristais de gelo podem, né, danificar a membrana, geralmente danificam a membrana desses micro-organismos e promovem a morte, tá? Então, a diferença ali é que na refrigeração a gente tem essa paralisação, a inibição de reações enzimáticas, e no congelamento a gente pode ter ali, né, a morte do micro-organismo que foi congelado ali junto daquele alimento, tá? Uma questão importante, principalmente, né, para aquelas pessoas que congelam e descongelam os alimentos, tá? É uma prática que não deve ser realizada, porque essa questão pode promover bolsinhas de água ali dentro do alimento, tá? Umas bolinhas contendo água nas regiões mais internas do alimento que foi congelado, tá? Então, nessa bolsinha de água, tá? A gente pode ter a proliferação dos micro-organismos, tá? Então, por isso que a gente deve evitar congelar e descongelar ali o alimento. Um outro mecanismo, né, gente, que a gente pode utilizar para promover ali a, né, esterilização, a eliminação desses micro-organismos seria o calor, tá? Aplicando calor, gente, a gente tem duas formas principais, né? Que seria a pasteurização e a esterilização, tá? A pasteurização, gente, ela ocorre ali por mais ou menos, né, 63 graus, em volta de 30 minutos, tá? A gente chama de low temperature long time. A gente geralmente vê nas embalagens dos alimentos que são pasteurizados esse LTLT, tá? Que seria low temperature long time. Então, ele fica, né, com uma temperatura baixazinha aqui, ó, 63 graus, e por muito tempo, 30 minutos, tá? Uma outra opção ali da pasteurização seria esse HTST, tá? Que a gente também vê nas embalagens, que é a High Temperature Short Time, tá? Aqui, ó, o que a gente pode perceber? A temperatura já aumentou, né? E o período, ó, que esse alimento vai ficar sofrendo o processo de pasteurização diminuiu. Então, aumenta-se a temperatura e diminui o tempo, tá? Então, gente, esses padrões ali na pasteurização, eles foram estabelecidos, tá? Conforme o tempo e temperatura que foram definidos ali para a Klebsiella, tá? Que é um patógeno, um dos patógenos mais resistentes à temperatura, tá? Ele fica ali, consegue sobreviver por volta de 60 graus, 62 graus, tá? Então, por isso que a gente definiu acima de 63 ali, para fazer a pasteurização ali dos alimentos, tá? Uma outra forma de eliminar os micro-organismos através do calor, né, seria a esterilização, tá? A gente vê nas embalagens aqui, ó, muito UHT, né? O que seria esse UHT? Ultra High Temperature, tá? É uma temperatura muito alta, tá? Comparando ali com o processo de pasteurização, né? A gente tá vendo aqui, ó, 150
né? E na pasteurização ali em torno de 63, 72, tá? Então aqui a temperatura aumenta muito. Mas aí, ó, a gente vê que é rapidinho, 3 segundinhos só para esterilizar, tá? Por que que a gente faz isso, gente? A gente sempre está manejando a questão da temperatura e a questão dos minutos, né? Porque, gente, a gente não quer perder o valor nutricional dos alimentos, tá? Então, se a gente tem ali, mantém essa temperatura alta por muito tempo, né? A gente vai tendo uma desnaturação da proteína, a gente vai ter a perda ali, né? A modificação estrutural dos componentes, né? A perda das vitaminas, né? A desnaturação mesmo das proteínas, tá? Então a gente não quer que isso aconteça. Então a gente faz o tempo necessário para que o micro-organismo seja eliminado e a gente tem ali a manutenção dos fatores nutricionais presentes no alimento, né? Outra questão, gente, que a gente pode utilizar aí para melhorar, né, para conservar o alimento, tá? É a redução da atividade de água. A gente, né, abrevia aqui por AW, tá? Quando a gente, o que é reduzir a atividade de água, tá? É reduzir a presença de água presente naquele alimento, tá? Então, quais são as principais técnicas? Que a gente pode utilizar para fazer isso, né? Então, inicialmente, a gente tem ali as câmaras de secagem, tá? O sol, aquelas carnes, né? Que tem ali carne de sol, por exemplo, que a gente pode, né, colocar em ambientes ali para promover essa ressecação, essa redução da atividade de água. Um processo denominado, né, de liofilização, né? Que a gente usa um aparelho que é o liofilizador, né? Ele estabelece ali altas pressões para que a gente possa retirar, né, a água daquele produto, né? Então, por exemplo, o café que a gente consome, né, o café solúvel, é um café, né, que foi produzido ali normalmente, depois ele foi liofilizado, né? Onde a gente tirou a água daquele alimento, né? A gente faz isso também com leite em pó, né? Esse processo de liofilização, tá? Então, os alimentos vão perder a água, tá? Então, esse é um processo que vai o quê? Inibir o crescimento do micro-organismo, tá? A proliferação desses micro-organismos, porque a água ali é extremamente importante para a proliferação e metabolismo dali de todas essas bactérias, fungos, seres vivos que podem estar ali, né, no alimento que a gente está consumindo, tá? Além, gente, dessa questão da secagem, utilização do sol, né, para que a gente possa reduzir a atividade de água do alimento, a gente também pode adicionar soluto, tá? Quando a gente adiciona algum soluto, a gente vai elevar a pressão osmótica, tá? O que acontece? A água, gente, né, por osmose mesmo, vocês lembram, ela vai passar da região que está menos concentrada de soluto para a região mais concentrada. Tá? Então, se a gente, por exemplo, né, vamos pensar aí num bacalhau, a gente salga aquele bacalhau, coloca o sal todo por fora, o que acontece? A água que está dentro do alimento, né, por essa pressão osmótica, vai sair e vai passar ali para aquela camadinha de sal, tá? Então, a gente vai conseguindo reduzir a atividade de água, né? São vários alimentos, vários produtos, né, que podem ser utilizados para redução dessa atividade de água, tá? Então, a gente usa muito sal, né, a questão aqui do peixe que eu falei, para algumas carnes, né, aqueles camarões secos que a gente consome nos mercados, esses frutos secos, tá? Além disso, gente, além do sal, a gente pode utilizar, né, o açúcar, tá? Por exemplo, nas frutas cristalizadas, os doces, geleia, sempre a gente vai ter essa alteração da pressão osmótica, tá? E a água vai sair, por exemplo, o doce cristalizado é fácil de ilustrar isso, né? A gente coloca o açúcar por fora e aí ele fica ali mais sequinho por dentro, tá? Porque a frutinha ela perde a água pela alteração da pressão osmótica.
tá? Além disso, né, da adição de açúcar, adição de sal, a gente pode promover ali a secagem, né, a redução ali, a condensação do produto, por exemplo, né? Então, ali como leite condensado, a gente vai fervendo o leite, vai retirando ali a maior parte, né, da água disponível naquele leite, por exemplo, tá? Então, esse é o mecanismo de redução da atividade de água. Tá? O nome fala atividade de água, tá? Que é o nome que foi publicado e discutido aí nos livros, mas para vocês pensarem praticamente é a redução de água, tá? No interior desses alimentos que possam estar contaminados com esses micro-organismos. Tá? Um outro processo, gente, que faz com que a gente tenha redução da proliferação desses micro-organismos no alimento é a acidificação, tá? Como que a gente consegue fazer isso? Né? Diminuindo o pH do alimento, né? Isso é muito importante, principalmente ali para a proliferação de bactérias, né? Que a gente comentou no início da aula, que as bactérias não conseguem se desenvolver bem, né? Em pH muito ácidos, em pH abaixo de 4, tá? Então, a gente promove essa acidificação, tá? Bom, gente, essa acidificação ela pode acontecer, né, pela própria fermentação ali de bactérias que está presente, né, no alimento, ou então esse ácido ele pode ser adicionado no alimento, tá? A ser consumido aí né, na indústria alimentícia. Então, pode ser um ácido natural. Então, por exemplo, no leite fermentado, é um processo de acidificação natural, tá? O iogurte, chucrute. E ali no picles, por exemplo, né? Foi a adição do ácido acético, né? A fabricação daquele picles, por exemplo, tá? Outra técnica, gente, que a gente pode utilizar, tá? Para esterilizar, para né, eliminar esses micro-organismos, seria o enlatamento, tá? Esses enlatamentos ali tiveram origem na guerra, né, no governo do Napoleão Bonaparte. Eles estavam precisando ali na época, né, em torno de 1975, um método que preservasse os alimentos, né, para o exército ali. E aí ele tentou estabelecer um prêmio para quem conseguisse uma maneira de preservar os alimentos, tá? Então, foi Nicolas Appert, né, que conseguiu ali a primeira fábrica desses conservas, desses alimentos enlatados, e que se baseia em quê, gente? Alta temperatura, tá? Vão ser aplicadas em alimentos que são hermeticamente fechados em lata. Então, a gente viu inicialmente, começou lá por volta de 1975, né? E a gente ainda usa isso hoje demais, esses alimentos enlatados, em conserva, tá? A gente pega latinha lá nesse produto, a gente vê muitas vezes 3, 4 anos, né? Que o alimento pode ficar ali, dependendo do alimento, né, gente, em conserva, enlatado, né, e quando a gente abre, geralmente tá ok ali pro consumo, tá? Então, foi porque a gente realmente eliminou ali, né, o que poderia estar crescendo, que poderia estar proliferando ali naquele produto para promover a sua deteriorização, né? Se não tem nenhum alimento que possa deteriorar o alimento, estragar esse alimento, né? Ele pode ficar ali 4, 5 anos, né, fechados direitinho ali e adequados para o consumo, tá? Pode acontecer, tá, gente, nesses alimentos enlatados, esse processo de deteriorização, tá? Mas, né, não é muito comum, né? Mas a gente pode perceber, às vezes, o azedamento, né? E a produção de gás. Às vezes, quando a gente abre uma latinha de um produto enlatado, você fala assim, não vou consumir esse não, deu aquele gásinho, né? Então, algumas leveduras, alguns lactobacilos, eles podem ali, né, estar relacionados com essa produção de gás nesse processo de enlatamento, né? Então, quando
essa alta temperatura, esse processo de fechar hermeticamente não foi realizado ali de forma correta, né? Pode ter havido algum problema na aplicação da temperatura ou depois no momento de fechar, tá? Pode ocorrer também em alimentos enlatados o processo de azedamento, né? Então, diferentes bacilos, né? Podem estar envolvidos nisso, os lactobacilos, tá? Promovendo o azedamento aí desses alimentos enlatados. Gente, uma outra forma, tá, também da gente conseguir esterilizar, né, eliminar os micro-organismos do alimento é a partir do processo de irradiação, tá? A gente vai ali fornecer a radiação gama, tá? Nesses alimentos, tá? É importante, gente, que a gente controle muito bem, né? Qual que seria ali os níveis de radiação que estão ali sendo aplicados naquele produto, né? Para que a gente não tenha uma radiação residual, né? Para afetar ali a nossa qualidade de vida posteriormente, tá? Então, por exemplo, aves, hambúrgueres lá nos Estados Unidos, né? São assim já rotineiramente sendo irradiados, né, para eliminar principalmente a presença de E. coli e outros patógenos, né, que podem ali causar doenças no trato gastrointestinal, tá? O que a gente pode ver aqui, ó, com a radiação? A gente está tendo um exemplozinho, a radiação alfa, beta e a gama, né? A radiação gama, ela pode ali atravessar melhor e atingir uma camada mais interna da parede do alimento, tá? Garantindo, assim, que ele esteja ali livre realmente desses micro-organismos. Além disso, gente, de todos esses processos que eu comentei com vocês, né, do calor, do frio, da radiação, da secagem, da redução da atividade de água, a gente também pode ali, né, colocar aditivos no alimento, né, para que a gente possa prolongar o tempo de vida, impedir a proliferação de micro-organismos, tá? Esses aditivos, gente, eles podem ser orgânicos ou eles podem ser aditivos inorgânicos, tá? A gente utiliza como um aditivo inorgânico, né, um composto químico, tá? O óxido de etileno, tá? Ele vai ali inibir a síntese proteica, vai inibir ali, né, o ciclo de vida, impedir o ciclo de vida do micro-organismo, tá? Porque se ele não consegue fazer a síntese proteica, né, principalmente ali as bactérias não conseguem estabelecer, estruturar a parede, seus componentes internos, então ele não consegue evoluir, proliferar, não consegue multiplicar, tá? E com o aditivo também a gente tem os aditivos orgânicos, tá? A gente verifica bem a utilização desses aditivos orgânicos, que é o ácido ascórbico, né? Principalmente em laticínios, sucos, a gente vê muito, tá? Benzoato de sódio, esse propianato de cálcio, tá? Então, são aditivos, né? Que estão sendo ali colocados, né? Para prolongar a vida daquele alimento, tá? Só que, gente, esses aditivos a gente tem que tomar cuidado, né, com esses conservantes, porque a combinação deles, por exemplo, né, pode ser prejudicial à nossa saúde, né? Muitos ali são adicionados, por exemplo, né, de vitamina C, né, que é o ácido ascórbico, e aí, por exemplo, quando o alimento tem, né, o ácido ascórbico e o benzoato de sódio, por exemplo, esses dois conservantes, formam o benzeno, tá, gente? Que é um produto cancerígeno. Então, por isso que se fala muito dessa questão, né, do refrigerante, tá? Que ali a gente tem, né, o benzoato de sódio sendo utilizado como conservante, tá? Então, tentar olhar bem ali quais são os conservantes presentes no alimento, tentar, né, não ingerir alimentos com muito conservante, né, verificar ali a presença principalmente do benzoato de sódio, tá,
e preferir esses métodos, né? Existem outros métodos de conservação, preferir os alimentos que estejam conservados no método de conservação mais natural, sem a utilização desses aditivos. Bom, gente, aqui eu coloquei para vocês, tá, os principais alimentos, assim, que podem ser produzidos, né, com micro-organismos ali do próprio alimento, tá? Podem ser beneficiados ali, né, com esses micro-organismos. Então, por exemplo, aqui no pão, né, na fabricação de pão, a gente tem, né, essa Saccharomyces cerevisiae, que é um fermento, né, uma levedurazinha que vai dar aquele cheirinho gostoso na hora que a gente está assando o pão, né, que é utilizado na fabricação, tá? O Saccharomyces cerevisiae também é utilizado no processo, né, de fabricação do vinho, então ela é ali produzida, né, no processo de fermentação, tá? Então são diversas bactérias que podem estar ali presentes nesse processo, né, de fabricação de alimentos, né? Lactobacillus bulgaris, né? Então ali na ricota, o lactobacillus acidófilos seria aquele leitinho fermentado, e yakultzinho, tá? Diferentes outros aqui na fabricação de queijo, ó, lactobacillus dextranicum, tá? Que é utilizado, a gente tem o roquefort, o gruyère também, que são, a gente tem ali presença de fungos, né? Utilizados ali na fabricação desse queijinho, fica muito, muito bom, né? Então, a gente tem a questão que a bactéria pode ali estar presente e prejudicar, né, o alimento, mas tem essa questão do benefício também, né? Onde a gente pode usar as leveduras, as bactériazinhas, né? Para que a gente possa, né, beneficiar o alimento e ali obter um sabor, obter uma cremosidade maior, obter ali no processo de fermentação, né? A gente pode ter ali esses produtos álcools, né, que vão ali, né, melhorar o odor do alimento, aquele cheirinho gostoso ali no momento onde a gente está assando o pãozinho, né? Então aqui, ó, por exemplo, no queijinho, tá? São diferentes espécies de lactobacilos que podem ser utilizados no iogurte, aqui no creme de leite, na manteiga, tá? A gente tem esses lactobacilos que podem também aumentar a cremosidade do leite, os streptococcus, tá? Streptococcus cremosos, streptococcus de acetilatos. Gente, aqui, né? O Saccharomyces é uma das principais assim, leveduras, as mais famosas, né? Cerevisiae, que são utilizadas. Aqui são a levedura, tá? Utilizados no processo ali de fabricação do pão, no processo de fabricação de vinho, tá? No kefir, que é tipo uma espéciezinha de iogurte, né? Diferentes espécies de lactobacilos, leveduras, tá? Podem ser utilizadas para a fabricação do kefir. Kumis, tá? É como se fosse um iogurtezinho, só que é de égua, tá? É mais comum lá na Rússia. Foi tradicionalmente, né, consumido assim lá na Rússia, tá? Um iogurtezinho de leite de égua fermentado, né? Os picles, né? A gente tem a presença do lactobacillus, os pediococcus ali que vão promover o processo de fermentação, né? Então a gente vai ter aquele saborzinho característico, aquele produto ácido presente ali, né? A partir do processo de fermentação dessas bactérias. E aí, gente, né? As bactérias ali que são utilizadas na indústria alimentícia e as bactérias que são transmitidas por alimentos, tá? Então, nessa questão dessas doenças que podem ser transmitidas por, né, diferentes micro-organismos, né, a gente tem infecção e intoxicação, tá? A infecção é quando o micro-organismo está vivo ali presente, tá? E a intoxicação é quando ele está
o micro-organismo já não está mais ali disponível, ele já está ausente, ou ele já foi degradado, tá? Por algum processo de esterilização que eu comentei anteriormente, mas aquela toxina bioativa que ele formou ainda está formada ali, tá? A gente não consegue degradar a maioria dessas toxinas, né? Então, mesmo que não haja um micro-organismo, ele pode promover a lesão, tá? Então, quais são os principais ali relacionados a diferentes, né, manifestações intestinais? A gente tem as gastroenterites, né, que a gente vai até ver no artigo de hoje, o Bacillus cereus, tá? Que é uma bactéria gram-positiva, e ela vai liberar toxinas ali, né, no trato intestinal do indivíduo, promovendo aquelas diarreias, dores abdominais, vômitos, tá? Então, a gente tem carnes, leites, derivados, tá? Vegetais ali crus, a gente pode ter, tá? A contaminação desses bacilos do alimento com o bacilo cereus, tá? A salmonelose, a gente já conversou a respeito das salmonelas, né? Que são ali bactérias que vivem no trato gastrointestinal, né? De aves, de bovinos, tá? E aí os alimentos, né, produzidos ali a partir desses produtos, né, derivados de aves e, né, derivados do bovino, pode ser contaminado com essas salmonelas, tá? Então, por exemplo, né, o ovo, a salsicha, a própria carnezinha que a gente está ingerindo, tá? Então, tem principais espécies aí que podem infectar os seres humanos, principalmente a partir desse processo, né, de manipulação desses alimentos, ingestão de alimentos contaminados, né? A Salmonella typhimurium, que é essa mais comum ali presente no intestino dos animais, tá? Que a gente conversou sobre ela, a gente fez a aula quando a gente falou das gram-negativas. E a Salmonella typhi, tá? Que é responsável pela febre tifoide, tá? Aqui eu coloquei essa moça, Mary Marlon, tá? Era uma pessoa que cozinhava nos Estados Unidos, foi proibida de cozinhar porque estava levando, passando para frente. Ela era resistente a essa salmonela, era portadora da salmonela typhi, tá? E estava contaminando muitos indivíduos aí com a febre tifoide, tá? E ela foi impedida ali de cozinhar, porque, né, não estava seguindo as regras, as questões de higiene, e deixando muita gente doente aí, frequentando, né, um restaurante e se alimentando ali das comidinhas que ela fazia. Bom, gente, outro patógeno é E. coli, muito presente, tá? No artigo a gente vai ver que uma das bactérias mais presentes nas comidinhas aqui de BH é a E. coli, tá? Então, a gente tem as manifestações clínicas que seriam relacionadas ali a dores abdominais, diarreia, tá? E a gente tem principalmente na presença aí de carne moída, carnes processadas, os alimentos, né, que foram higienizados ou lavados com água contaminada, tá? Contaminação oral fecal está presente ali nesse processo, tá? Das infecções né, por E. coli, tá? Campylobacter, gente, também pode estar presente, tá? É encontrada em aves, porquinhos, mariscos, tá? E também está relacionado a manifestações intestinais, tá? Principalmente diarreias, podem acontecer, tá? Em crianças ali, principalmente. Bom, gente, como gram-negativo, a gente tem a listéria, tá? Ela tá ali presente em praticamente todos os ambientes, tá? Essa bactéria gram-positiva. E é um problema maior em pessoas que são imunocomprometidas, tá? Pode causar sepsemia, meningites, processos relacionados a né, encefalites, infecções intrauterinas, tá? Então, pessoas que são imunocomprometidas podem ter um quadro mais grave ali da doença, tá? Então, a gente vê como ela está presente em todos os ambientes, né, gente? Essa bactéria, listéria, esse processo de, né,
prejuízos, principalmente em carnes, laticínios, produtos frescos, tá? Água contaminada, a maioria dos produtos, né, prontos ali para o consumo, eles podem estar contaminados com a Listeria, tá? Pensando aqui em vírus, gente, muitos trabalhos relatam, né, nessas infecções alimentares, ou a questão do vírus da hepatite A, né? A gente tem esse vírus sendo transmitido por águas poluídas, né? Então a gente tem contaminação fecal da água ou a contaminação fecal do alimento, tá? Então o alimento pode ali diretamente ser contaminado pelas mãos do manipulador, né? Ou ali por utilizar uma água contaminada com, né, que foi previamente contaminada com uma contaminação fecal, tá? Então a gente tem a questão do vírus hepatite, inflamação ali dos hepatócitos, né? E o processo de necrose do fígado, tá? Nas intoxicações, gente, quando a bactéria não tá ali mais viva, né? Então, quais são os casos principais que a gente verifica nos alimentos, tá? Os estafilococos, né? As enteroxinas, as toxinas de superfície ali, que são termoestáveis, né? Mais uma vez ali são toxinas resistentes à temperatura. Então a bactéria já não está lá mais, mas todas as toxinas podem ali promover lesões, danos à mucosa intestinal, tá? Geralmente, gente, quando a gente tem uma intoxicação, a gente vê que os sintomas passam rápido, tá? A gente às vezes tem sai, almoça fora, come alguma coisa na rua e tem aquela diarreia, tipo assim, que dura só um dia, por exemplo, tá? E depois passa, a gente geralmente não tem febre, tá? Então é aquela intoxicação, tá? Vai ter aquelas diarreias mais marcantes ali, uma ou duas vezes, e depois vai passar, tá? Então isso aí é uma característica de intoxicação, diferente quando a gente já adquire a salmonela, já tá ali com a proliferação do micro-organismo, por exemplo, a gente vai ter outras manifestações, como febre, por exemplo, tá? Na intoxicação aqui, geralmente os sintomas são passageiros, são mais transitórios, tá? Outro exemplo aqui de intoxicação, né, a gente pode ter por Clostridium, tá, que é uma bactéria gram-positiva, presente em carnes, peixinhos, tá, pode ser cru, tá, ou cozido, porque a bactéria também é termorresistente, tá. Então a gente tem ali a enteroxina também que é produzida, tá, promovendo essas lesões no trato gastrointestinal. E aí, gente, para finalizar, a gente tem o Clostridium botulinum também, tá? Que é ali a bactéria responsável, né, pelo botulismo. E a gente percebe, né, a presença desse Clostridium, principalmente em vegetais, carnes, alimentos que são enlatados, tá? Podem apresentar ali essa bactéria, tá? E o problema seria a toxina, né, que é produzida pelo Clostridium, tá? A gente tem ali os trabalhos que relatam que 1 grama dessa toxina pode matar ali, tá? Bilhões e bilhões de ratinhos, por exemplo, tá? É uma toxina muito forte. O que a gente usa, né? A toxina do botulismo, a gente usa ela para fazer o botox, né? Por quê? Qual que seria o mecanismo, né? Essa toxina que tá aqui, ó, ela vai bloquear, tá? A liberação da acetilcolina, né, que seria ali um neurotransmissor, e vai impedir a contração muscular, tá? Então, aqui nesse exemplo, ó, esse quadradinho tá ilustrando ali a toxina, né, botulínica, bloqueando aqui, ó, né, nas junções pré-sinápticas, bloqueando a liberação de acetilcolina, né? E com isso a gente impede a contração muscular, tá? Então, atualmente isso é grave, né, gente? Quando o indivíduo adquire essa doença, ele perde ali a mobilidade, perde ali a movimentação dos músculos, tá? E hoje a gente está usando a toxina, né, para outras finalidades, né? Então, por exemplo, ali
ótimo botox, né, que a gente usa a toxina para inibir os movimentos, a gente aplica aqui na testa, na região lateralzinha aqui, né, principalmente para inibir as ruguinhas, que são as ruguinhas de expressão, tá? Super, super bom ali o botox, tá bom, galera? Então, era as principais questões, né, as questões que a gente vai verificar ali também na leitura do artigo, coloquei as considerações mais importantes aí, né, para a gente conversar a respeito da microbiologia, dos micro-organismos que podem ser transmitidos por alimentos, tá? A gente vai ver agora esse artigo aqui, que é a qualidade microbiológica, né, de rua, de Belo Horizonte, tá? Dessa comidinha de rua. E daí a gente vai discutindo também daqui a pouquinho, tá? Gente, vocês estão aqui